Boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês e vamos dar assim continuidade a um assunto que eu já tenho desenvolvido aqui, que é refletir sobre uns temas do Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante sempre lembrar que quando o tema Evangelho segundo o Espiritismo, algumas pessoas que não conhecem a doutrina acham que Kardec está fazendo um outro evangelho, não é? Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, não é o evangelho de Jesus. Na realidade, é bom que a gente entenda que é o evangelho explicado, né, pela doutrina espírita, coisas que a gente às vezes não entende. Então, os espíritos vêm nos esclarecer exatamente aqueles pontos que ficaram em dúvida ainda por algumas pessoas. E então, o objetivo que o Kardec fez é pegar esses temas e desenvolvê-los numa certa ordem que ele organizou, não é isso? Então, o tema de hoje é Buscar e Achareis, que é do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Então, você abrindo lá no Evangelho, você vai encontrar esses temas: ajuda-te e o céu te ajudará, observai os pássaros do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. Esses são os temas que nós temos, os assuntos dentro desse capítulo, tá bem? Então, vem escrito assim, que Mateus escreve: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àquele que lhe os pedem. Então, essa máxima, ajuda-te, o céu te ajudará, é equivalente ao buscar e achareis, não é? Que é o princípio do nosso trabalho. É a lei do progresso, o trabalho que nos coloca em ação através das nossas forças, da nossa inteligência, do nosso pensamento, para que a gente possa realizar as coisas, não é? Por que o homem realiza as coisas? Então vamos dar uma ideia. Nossos ancestrais, mais de 30, 40 mil anos atrás, vivíamos em cavernas, não é isso? E se nós formos hoje entrar numa caverna, nós vamos ver que é muito desconfortável, acostumado com a casa que nós temos hoje, né? Com a habitação que nós temos hoje. Então o homem, por necessidade, ele vai criando as coisas. Então ele percebe que só caçar animais fica difícil, então ele começa a pegar os animais e cuidar deles para que pudesse procriar ali e ter o alimento mais próximo, não é? Ele vai fazendo os utensílios, quer dizer, o homem vai buscando a sua inteligência, o seu conhecimento, para que ele possa ter assim um bem-estar físico, não é? Mas a gente não necessita só de bem-estar físico, a gente precisa, lógico, do alimento, né, da vestimenta, tudo isso aí o homem tem que buscar, ir atrás disso, porque Deus não deu para a gente isso, Ele deu condição de inteligência para poder construir essas coisas, isso que é importante. E além das necessidades físicas, nós temos também as necessidades emocionais. Nós gostamos de receber carinho, gostamos de dar carinho, não é? Gostamos de ter uma amizade. Tudo isso aí são necessidades que nós temos que não são materiais, não é? Isso são as necessidades emocionais que nós temos, tá bem? Então, nós colocamos para funcionar o nosso corpo por causa da busca, né? De atender essas necessidades. E outra coisa, se a gente não desenvolve os nossos membros, eles atrofiam. Se um dia falar assim, eu vou ficar sem usar esse braço aqui, um bom tempo, ele fica sem usar esse braço. Se realmente você ficar muito tempo sem usar esse braço, o que vai acontecer? Porque ele não vai ser utilizado, ele vai atrofiando, ele vai tendo um problema, né? Então a gente tem que desenvolver. Agora imagina a nossa mente, é a mesma coisa, nós temos que ficar pensando, tem que procurar sempre buscar o aprendizado das coisas, e não importa a idade que a gente tenha, tá bem? Sempre é importante aprender as coisas, para poder exercitar o nosso cérebro, que é na realidade o nosso espírito, porque o cérebro simplesmente ele é comandado
pelo Espírito, tá bem? O Espírito sim, que pensa, né? Que tem a sua individualidade, que tem os seus sentimentos, tudo isso aí é através do Espírito, tá bem? Então é importante a gente analisar essa questão das necessidades que nós temos e através desses espíritos encarnados, pessoas encarnadas e também desencarnados, nós conseguimos sim desenvolver muito mais com a leitura, essa parte nossa de conhecimento, principalmente do que é a vida espiritual, que a nossa vida simplesmente continua do outro lado. Morte do corpo físico, mas o espírito, ele é imortal, ele continua a sua existência do outro lado, tá bem? E aí, o outro trecho, observai os pássaros do céu, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Que tesouro que nós podemos formar no céu? O que Jesus quis dizer com isso? Né? Na realidade, não são tesouros materiais, porque os tesouros materiais, eles simplesmente terminam, acabam, passam para outras mãos. Então, muitas vezes você tem umas propriedades, né? E aquela propriedade que você fez tanto sacrifício com ela, de repente você desencarna, vai ficar para o seu filho, para a sua família. Não é? Então é passado esses bens materiais. Agora, o que não corrói, né, que os ladrões não podem pegar, são as nossas conquistas espirituais, as nossas virtudes. Isso sim, que são os tesouros que nós podemos sim juntar, que nós podemos levar. Né? Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, você reparou quando tem um enterro, assim, quer dizer enterro, principalmente da cidade do interior, que aparece muito, né, aquele monte de gente que vai acompanhando o cemitério, né? Aquela pessoa conhecida da cidade, repare que não tem nenhum caminhão levando a mudança dele, né? Não vai levando a mudança dele, porque ficou tudo para trás, não é verdade? Exatamente assim. Nós chegamos do outro lado, com o nosso espírito na condição que ele é, e o brilho ou a opacidade do nosso perispírito vai depender das nossas ações. O que nós fizemos aqui durante a nossa existência? Tá bem? Então, esse tesouro são os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos de amizade, o afeto que nós temos pelos nossos entes queridos, as nossas conquistas. Isso realmente não se perde. Não importa se você tem aquele avô, aquela avó que você gostava muito, mas ela desencarnou. Ela está em algum lugar no plano espiritual. Se a gente faz uma prece para ela, ela vai receber essa prece. Tá? Então, não tem espaço físico para o nosso pensamento, a nossa vontade, dessa ligação espiritual, né, que nós temos com outros entes queridos, tá bom? E interessante que a leitura hoje que a nossa irmã fez, da irmã Celeste, né, que ela fala da busca interior, da conquista do espírito, buscando a tranquilidade da consciência, né, que fala, agora veja bem, olha que coincidência, né? No livro dos Espíritos, da pergunta 922, Kardec pergunta, haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Mesmo a gente não vai ser aquela perfeição de felicidade, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, mas nós temos uma felicidade relativa, não é? Que felicidade seria essa? Olha o que os espíritos respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Quer dizer, o homem deve ser previdente, mas ele não pode ser avarento, ficar querendo guardar as coisas para ele juntar as coisas, né? Ter posses exageradas que você não vai utilizar. Eu vou dar um exemplo, tá? Aquelas roupas que a gente junta que nunca mais usou, fica lá no guarda-roupa. Passou 2 anos, 3 anos, se você não usou 2 anos, 3 aquela roupa, você não vai usar mais, né? Por que fica ali? Né, acumulando aquilo, a gente tem uma tendência às vezes de acumular essas coisas. Então eu não tenho necessidade daquilo, mas eu tenho uma posse daquilo. E essa posse parece que é uma brincadeira. Eu não tenho posse de nada. Mas é muito comum numa família falar, esse é o lugar do seu pai na mesa, aquele é o lugar da sua mãe. É como se eu tivesse uma posse daquele lugar. Não senta aí que é a avó que senta aí. Não é? Quer dizer, se for reparar, nós não temos posse de nada material. Né? Tudo isso aí nós somos usufrutuários dos bens materiais que nós vamos largar. Então, com relação à vida material, a posse do necessário.
E ele fala assim, depois, com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha aí, vai bater com o que a nossa querida Celeste falou. Ter a consciência tranquila. O que é ter a consciência tranquila? É a gente, a hora que vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, como é que foi o meu dia hoje? Eu prejudiquei alguém? Eu auxiliei alguém? Eu fui um bom pai? Eu fui um bom filho? Eu fui um bom marido, uma boa esposa? Como é que eu fui? Tem alguém que ficou magoado comigo? Estou com ressentimento de alguém? Você começar a pensar, falar, não, eu não tenho nada disso, eu não tenho nenhum problema disso. Eu não tenho nenhuma... Então eu estou com a consciência tranquila. Não é? Mas isso é muito difícil, porque a gente tem, pela nossa condição ainda espiritual, nós sempre tem esses atritos, principalmente com os nossos parentes, né? Nossa família mesmo, que nós temos que conviver, né? Então, veja como os Espíritos falam, formai tesouros no céu, né? Então, buscar sim, ter os bens materiais que são necessários para nós e ter tranquilidade e a fé no futuro, ou seja, que fé no futuro é essa, né? Saber que o que estamos passando, que todas as tribulações que nós temos, todas as doenças, todo esse tipo de coisa que nós temos, são passageiras. São passageiras. Então a gente tem que pensar nisso, quer dizer, ter a fé no futuro, isso aí vai passar, não é? Porque nós temos um Pai amoroso, nós temos um Deus misericordioso, não é aquele Deus que a gente via, né, ainda alguns comentam, né, um Deus com ira, um Deus vingativo. Isso não existe. Nós, como que somos pais aqui encarnados, com as nossas imperfeições, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Será que Deus vai querer castigar seus filhos? Ele que é infinita bondade e misericórdia, né? E Ele enviou o seu Filho, Jesus, para nos dar o norte, para nos dar o leme, né? É o nosso leme, para conhecer qual é o procedimento que nós temos que ter na nossa vida através do seu Evangelho. E o Evangelho serve não é só para a vida material, é também, como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, não é? É lá do outro lado que nós vamos construindo devagar lá os nossos tijolinhos, né, onde nós vamos ficar, baseado nas nossas ações, de tantas existências que tivemos, e essa última, não é? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso, não é? Então, realmente, nós podemos levar isso, não podemos levar isso ao pé da letra. Quer dizer, para o pássaro não vai faltar o alimento. Ele já tem o instinto dele de buscar, né? Mas é interessante isso, a gente analisar o pássaro como é que é. Vou dar um exemplo de um pássaro que é muito comum lá no Brasil, na região lá que a gente viveu, na região do Pantanal. Aqui tem outro nome, chama martim pescador. Aqui chama guarda-rios, né? Acho que é o mesmo pássaro. Ele vai lá, pega o peixe e come. Ele não fica amontoando peixe para comer mais tarde, não é? Ele não amontoa alimentos, ele vai lá, está com fome, ele alimenta. Não é isso? Quer dizer, ele vai ter que... Agora, se nós formos pegar para nós, homens, né, a humanidade, nós temos que buscar o nosso alimento. Nós temos inteligência, temos esforço, temos braço, perna e vamos atrás. Se você não está inválido fisicamente, a gente tem que buscar as nossas necessidades, vamos atrás disso, não é verdade? E outra coisa, nós que somos pais, cuidamos dos nossos filhos enquanto eles estão na infância. Mas vai chegar um ponto que eles vão se tornar adultos, eu não posso ficar ali dando papinha na boca de um filho grande, não é? Ele já está crescido, e se realmente eu não tomar juízo para isso e ficar criando aquela criança na adolescência, como se fosse uma criancinha, ele vai tornar o quê? Ele vai se tornar fraco, ele vai se tornar sem iniciativa, ele vai tornar muito dependente das coisas. Não é isso? Porque o mundo lá fora não é assim. O mundo lá fora, como diz, é cada um por si, você vai ter que lutar, você tem que ter preparo para isso, né? Para o sofrimento da vida, encarar as coisas. Deus faz assim com a gente também.
Então o sofrimento que ele está passando às vezes não é porque Deus está te castigando, não. Primeiro, são nossas ações mesmos, mas, como diz a minha esposa que está ali, né, a Eni, o que eu posso aprender com esse sofrimento que eu estou tendo agora? Que lição eu posso ter desse sofrimento? Né? Estou ficando mais forte com relação a isso? Ou estou ficando mais fraco? Geralmente você consegue mais forças quando você passa e vence, né, uma tribulação, um problema que nós temos que resolver. Tá bem? Então, que a gente possa sim, né, entender que Deus criou o homem sem roupa, né, voltando mais e sem abrigo, mas temos condições nós para desenvolvermos a nossa inteligência para construir tudo isso, tá bem? Não vos inquieteis pela posse do ouro, não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado, né? É interessante essa lição, porque no tempo de Jesus era muito comum, né? As pessoas saíam, os peregrinos, e eles tinham na estrada um abrigo, né? Encontravam um abrigo, alguém dava uma pousada, tinha um alimento. Hoje a gente não pode fazer isso, não pode sair por aí assim, né, esperando que alguém vai acolher a gente, não é? Os tempos são outros, não é verdade? Então, nessa época podia-se fazer isso, pode-se dizer. Mas o que está falando aqui é o seguinte, que a gente possa, temos sim sempre pensar que os bens materiais são sim para a nossa utilização, mas não é a finalidade da nossa vida, tá bem? A nossa finalidade da nossa vida é nessa escola que nós estamos no planeta Terra, uma grande escola que nós temos que aprender, né, coisas que nós cometemos, atitudes equivocadas no passado que estamos aprendendo agora. E essas dificuldades começam na nossa família. É isso? Temos um filho com dificuldade de a gente entender, ele também não consegue entender a gente, né? O esposo, o irmão, tudo isso aí são atritos que nós temos que resolver nessa vida ou na outra. Esses são os aprendizados que nós temos que ter, porque se eu não estou bem na minha casa, dificilmente eu vou ficar bem no meu ambiente de trabalho. Se eu já passei uma irritação em casa, eu vou trabalhar também irritado. Repara que tudo tem né, as nossas relações sociais, elas se estendem além da nossa casa, tá bem? E aí o Evangelho diz, em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-o, dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Hoje fica fácil, né, a gente comunicar alguma coisa, né? Nós temos o telefone, isso, o WhatsApp, nós temos a internet, temos um monte de coisa. Agora imagina no tempo de Jesus. Se Jesus passou, orientou através do seu evangelho, os seus apóstolos, né, os seus discípulos, para orientar as outras pessoas sobre o evangelho, tinham que andar a pé, a cavalo, sair para poder mostrar, né, a beleza que seriam os ensinamentos de Jesus, e era muito difícil, muito sofrimento para eles fazerem isso, não é? Então eles paravam numa casa, iam numa cidade e paravam para poder fazer ali o seu ponto, para poder orientar as pessoas sobre o evangelho. É isso? Então eu vou dar um exemplo com relação à doutrina espírita. O que ele está dizendo aqui em termos gerais sobre uma casa, informar-vos sobre a casa. Vamos supor que eu queira aí falar sobre o espiritismo numa cidade aqui de Portugal. Vou dar um exemplo lá de Lagos. Tá? Eu quero ir em Lagos, quero fazer uma palestra lá sobre a doutrina espírita. Eu não posso chegar e procurar uma pessoa que é de outro segmento religioso. Dificilmente um católico, um evangélico vai me receber para falar sobre a doutrina espírita. E não vai aqui nenhuma crítica, tá? Porque são segmentos religiosos diferentes, não é? Ele acolheria um do seu segmento. Então eu entraria em contato com quem? Com a Julieta, que eu conheço, né? Lá de Lagos, tá bem? Então quer dizer, eu vou ter primeiro, né, um contato com alguém que tem uma afinidade com o que eu vou fazer. Isso é importante. Muito bem. E aí a Julieta, com todo carinho, né, vai e nos acolhe
para poder ficar lá. Muito bem. E vou dar um exemplo, tá, gente? Não é que aconteceu isso, tá? Eu nunca fui, como é que fala? Hóspede da Julieta, mas eu conheço a Julieta, nós conhecemos, temos carinho por ela. Mas vamos supor que a Julieta estava com visita na casa dela, naquele dia também. E ela chega para mim e fala assim: olha, Júlio, vai ter um quartinho menor aqui, você não se incomoda de ficar ali? Não, eu vou ficar ali. Né? Eu sei que coincidiu, tudo bem. Aí, ela com todo carinho e atenção, aí eu vou embora. Fui lá para Lagos, a Julieta, um carinho, me atendeu, foi maravilhoso, foi muito bom, fizemos um trabalho lá muito bom. Isso que eu estou dizendo não é só a minha palavra, a minha vibração está indo em agradecimento para Julieta. Ela recebe isso. Quando alguém nos agradece, muito obrigado, não é só a palavra que sai. Junto com a palavra sai o pensamento que nos envolve. A parte negativa também é a mesma coisa. Vamos supor então agora diferente. Eu chego aqui com meus amigos e falo: olha, fui lá em Lagos, a Julieta me botou num quartinho lá, uma cama dura, né? Passei frio, começo a falar mal, né, do acolhimento que eu tive. Só que a Julieta fez com o maior carinho. O que acontece? O meu pensamento negativo não vai atingi-la, porque ela não está com aquela afinidade, não tem uma frequência que bate. O que vai acontecer? Aquilo vai voltar para mim mesmo, porque eu que emiti o pensamento negativo, essa frequência baixa, e vai voltar para mim, e não para ela. Ela fez a parte dela, recebeu com carinho. Então repare, quando a gente fala alguma coisa para alguém, não é assim uma coisa solta, mas se você fala com intensidade para alguém, quando você fala um bom dia para a pessoa, aquele bom dia, ele tem que ter, não é simplesmente bom dia, não, ele tem que estar envolvido, que a pessoa tenha um bom dia realmente. Isso faz bem, né? E o próprio Emmanuel diz, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. É isso? Você chega num ambiente, você sorri, você já está melhorando aquilo dali, tá? Repare que são gestos simples, não são coisas complicadas de se fazer. Dar um sorriso não é difícil, dar um bom dia, mesmo que a pessoa não responda, não é? Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus diz. Então o que ele fala? Se você vai numa casa, vai numa cidade, chega num lugar e a pessoa não quer te receber, simplesmente você vai embora. Jesus não fala, não, você briga com a pessoa que não te recebeu, chama a atenção dela, nada disso, simplesmente vai embora, tá? Vai para outro lugar que queira te receber. Então, eu vou dar um exemplo agora do nosso caso. Se por acaso eu vou numa roda de pessoas, eu estou falando sobre o espiritismo, e alguém é de outro segmento religioso, eu não posso humilhar aquela pessoa. Falar, olha, a doutrina espírita que é a verdadeira, certa, né? A sua doutrina não, certo? Essas doutrinas outras, fora do espiritismo, são coisas de ignorantes. Jamais fazer uma coisa dessa, jamais. A doutrina espírita, um dos pilares da doutrina espírita é não tentar converter ninguém, convencer ninguém a mudar de sua religião. De jeito nenhum. Cada um tem a sua religião e deve ficar com ela mesmo. Por quê? Porque todas as religiões são um caminho, não são um fim, é um meio, não é? Então quando você vai numa casa espírita, recebe uma orientação, aquilo é para a gente melhorar. Se você vai numa igreja católica, o padre fala um trecho do evangelho, eu tenho que ouvir o padre falar e procurar com aquele ensinamento melhorar a minha condição espiritual. Se eu vou no templo evangélico, a mesma coisa. O pastor vai falar, eu tenho que ouvi-lo e procurar aqueles ensinamentos que estão me passando, o que eu posso melhorar a minha vida pessoal com aquilo, a minha condição espiritual com aquilo. Então, é um meio. Então, a religião é um meio, não é um fim em si mesmo. Tá bem? São os ensinamentos que importam. E o que eu estou fazendo com esses ensinamentos na minha vida? Tá? Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura.
Olha essa frase, né? Aí nós vamos imaginar quantas lutas e mortes já ocorreram por pessoas professarem religiões diferentes. No começo do cristianismo, como é que era? As pessoas tinham que reunir às escondidas, né? Lá em Roma, nas catacumbas, nos subterrâneos, escondido, porque se fosse pego era preso e podia ser jogado lá no sacrifício para as feras. Era muita violência. Na Idade Média, a mesma coisa. A seta era muito terrível e muitas vezes se matava em nome de Jesus. Não é? É muito triste isso, bem? Então, essa questão do tipo, quem é a minha religião? Não é? Minha religião é mais importante. Se você não for da minha religião, você não vai ser salvo, né? Os pagãos vão arder no fogo do inferno, porque não foi batizado. Será que Deus quer isso? Um filho que não foi... Como é que ficam os indígenas? Os indígenas não são batizados, e daí? Eles vão para o inferno? Né? Então, a gente tem que questionar. Não é que eu estou querendo ir contra a religião, vai aqui longe disso. Não estou querendo criticar nenhuma religião. A gente tem que pensar no assunto. Né? Hoje está diferente tudo isso. Né? A coisa na Idade Média era muito mais complicado. Tá bem? Então, não existe religião escolhida. É isso? Jesus não tinha uma igreja dele. Essa é a minha igreja. Jesus não tinha de nenhum segmento religioso. Jesus amava. Ele atendia pessoas, ele não perguntava, que religião que você é? Eu não vou te curar. Né? Ele curava todos, independente da condição social, independente da raça, se era homem, se era mulher, se era criança. Esse é o exemplo que nós temos que pegar de Jesus. Não adianta a gente ficar decorando o Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta. É simplesmente aprender aquilo e colocar em prática no dia a dia. Tá bem? E aí eu vou colocar, encerrando a minha participação, essa imagem que eu achei interessante. Vamos refletir sobre essa imagem aí, né? Então vamos imaginar que a frase está buscai e achareis, né? Buscai é muito diferente de você falar assim, vou esperar para eu poder achar alguma coisa. Não, você não pode esperar, você tem que buscar. Tem que buscar alguma coisa, né? Buscar, procurar, explorar, isso vai nos dar sim uma riqueza de conhecimento, de modo geral, na ciência, nas artes. Se eu quero buscar esse conhecimento, se eu quero buscar paz de espírito, se eu quero coisas materiais, tudo isso aí para eu conseguir, eu tenho que ter um plano, eu tenho que planear essas coisas. Se eu quero conquistar um bem material, eu tenho que planear. Se eu quero conquistar um bem espiritual, eu quero, quando eu desencarnar, viver numa colônia bem agradável, né? Para isso eu tenho que planear também a minha ida para lá, tá? Então vamos imaginar que aquela luz que vocês estão vendo lá é de um espírito iluminado, tá? Ele está lá, ó, no alto daquela escada, iluminando. Se nós estamos vendo ele não tem nem forma humana mais, mas é uma luz que está irradiando ali. Como é que esse espírito chegou até lá? Então vamos ver essa escada aí, ó. Vamos imaginar que cada degrau dessa escada, cada degrau é uma encarnação. Cada degrau. E a gente não vê o começo da escada nem vê o fim dela. O começo teve porque nós somos criados por Deus, né? Mas não sabemos onde que foi que nós começamos. Então, essa escada é de pedras. Então teve sacrifício para esse espírito chegar lá. Esse espírito reencarnou muitas vezes para chegar nesse ponto aí, não é? Porque só uma vida não dá para a gente aprender tudo que tem que aprender na nossa condição, né? Então, esse trabalho ele vai pedir o quê? Dedicação, estudo, paciência, esforço pessoal, auxílio, receber a cooperação e auxílio de outras pessoas, não é? E aí esse espírito, como todos podem passar, né? Cada degrau dele, ele sofreu muitas vezes. Ele nasceu muitas vezes homem, mulher, rico, pobre, senhor, escravo. Cada encarnação uma experiência.
Isso nós passamos. Isso nós passamos muitas vezes e ainda vamos passar, não é? Então, repare que não existe a iluminação rapidamente, não existe isso. E Deus não escolheu, olha, você vai ser um anjo e você vai ser um ser humano comum. Deus não fez isso. Jesus também foi criado simples e ignorante. Todos somos criados simples e ignorantes, mas todos com capacidade de crescimento e de evolução. Não é isso? Jesus é o protetor do planeta Terra. Ismael, protetor do Brasil. Eliú, protetor de Portugal. São espíritos que cuidam do país. Então tem um espírito que cuida do nosso país aqui. Ele e os ministros deles. Tem espíritos que cuidam da cidade, tem espíritos que cuidam da família, e nós temos o quê? O nosso espírito guardião, ou anjo da guarda, como dizem os católicos. Nós temos, cada um tem. Repare, tudo isso está com a gente, para que a gente possa melhorar a nossa condição. E se nós pretendemos ser um espírito evoluído, eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus já determinou que todos nós vamos chegar nesse ponto. Todos, sem exceção. Só que vai depender exclusivamente de nós. Só com o nosso esforço que nós vamos chegar lá. Né? Não existe evolução por procuração. Tá? Olha, eu vou me esforçar para que você se evolua. Não tem jeito. Eu vou me esforçar para que meu filho evolua. Não. Ele vai ter que buscar a evolução dele, com capacidade de cada um. Tá bem? Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que possa ter assim dado pelo menos um pouquinho para vocês, né, do que eu posso dar para refletir, para que vocês possam refletir sobre esses ensinamentos. E eu recomendaria, quem ainda não tem, que tenha o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, para poder ler essas lições também, poder fazer o Evangelho no lar, né, que é uma prática muito saudável, né? Uma vez por semana, não precisa ser uma coisa longa, você reunir com seus familiares, se não puder, faça com a esposa, se não puder, faça até sozinho, mas abra um trecho do Evangelho, leia ali, leia em voz alta, porque espíritos que estão na nossa casa vão ouvir aquilo, que os espíritos estão em toda parte, inclusive na nossa casa, né? Se ele ouvir aquela palavra, se ele é um espírito benfeitor, ele vai nos apoiar. Certo? Se é um espírito sofredor, ele vai se aliviar com as lições que ele vai ouvir, tá bom? Então, muito obrigado e uma boa noite a todos.